Como ter uma mente menos ansiosa? Tudo passa. Essa é uma frase que sempre ouvimos, principalmente quando estamos passando por um momento de dor. E geralmente ela nos é dita por alguém que não sabe exatamente o que dizer para aliviar o sofrimento no qual nos encontramos naquele momento. Então, geralmente essa frase nos soa como vaga e sem efeito, mesmo se tratando de uma verdade. Tudo passa, de fato, mas pensar sobre isso te causa alívio ou desespero? Refletir sobre a brevidade de tudo te deixa esperançoso ou receoso? É possível vivermos com uma mente menos ansiosa e experimentarmos uma vida mais tranquila e serena. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Não com o intuito de resolver todos os nossos problemas e acabar com a ansiedade que está dentro de nós de uma vez por todas. Até porque isso é o trabalho de uma vida inteira. Mas sim com a intenção de te ajudar em sua luta diária contra essa sensação que nos paralisa e que nos perturba tanto, que é a ansiedade. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo, uma causa e uma consequência. A ansiedade que você sente tem uma razão de ser, uma causa, e ela gera uma consequência em sua vida. Seja a incapacidade de viver o presente ou a incapacidade de abandonar o passado, seja ele um passado bom ou ruim. O fato é que a ansiedade sempre causa algo. Sempre tem uma causa e uma consequência, e sempre vem de algum lugar em nossa mente. Porém, sabe o que a ansiedade não tem? Um propósito. A ansiedade não produz nada de bom e não nos leva a lugar algum. Na realidade, a ansiedade faz parecer que nós não estamos saindo do lugar e que nós não temos a capacidade de realizarmos nada, mesmo que isso seja uma mentira. Nos esquecemos de quem somos, do que somos capazes de fazer e da importância que temos na vida dos outros por causa da ansiedade que está na nossa mente. Então, como podemos lidar com esse sentimento tão devastador que nos atinge diariamente? É necessário que eu e você façamos autoanálises, para que possamos traçar uma linha de raciocínio que nos leve até o motivo da nossa ansiedade. Talvez você seja uma pessoa que sofre com baixa autoestima, e isso que te causa ansiedade. Pois quando você está rodeado de pessoas, você fica se comparando o tempo todo. E compara desde a sua aparência até o seu jeito de falar. E isso simplesmente faz você travar e não conseguir se comunicar ou agir como você gostaria, ficando assim ansioso. Ou talvez você seja o tipo de pessoa que tem problema em agir sob pressão e se sente totalmente desnorteado quando precisa fazer algo rapidamente, dentro de um prazo, e simplesmente trava e não consegue dar o seu melhor. E isso também te deixa extremamente ansioso. O fato é que a ansiedade pode vir de vários lugares, e é necessário identificarmos de onde a nossa ansiedade vem. E não achando que isso vai fazer a ansiedade parar, mas sabendo que isso vai fazer a gente se distanciar da nossa ansiedade, evitar algumas situações, ao invés de abraçá-la como sendo uma característica nossa. Vamos entender que ela está em nós, mas não começa em nós. E sim, é causada por algum problema. Ou seja, da mesma forma que ela foi gerada dentro de nós, aos poucos,
com muitas autoanálises, com a ajuda de um profissional da saúde mental e com muita paciência, ela pode ser removida de nós e pode começar a ser cada vez menor dentro da nossa mente. Faz um tempo que eu tenho aplicado algo que eu aprendi, que é o seguinte: eu me distancio daquilo que atrapalha e me aproximo do que me leva para mais perto daquilo que eu quero para a minha vida, ou de quem eu quero ser. Parece algo assim óbvio, mas é um pouco mais complexo na prática do que é na teoria. Por exemplo, nós sabemos que a alimentação interfere diretamente no nosso humor, na nossa mente e na nossa disposição para o dia a dia. Mas mesmo assim, continuamos mantendo uma péssima alimentação. E continuamos deixando hábitos alimentares saudáveis em segundo plano na nossa vida. A mesma coisa é o fato de nós sabermos que a nossa mente precisa de um descanso, precisa respirar. Mas mesmo assim, continuamos a passar horas e horas do nosso dia no celular, enchendo o nosso cérebro de conteúdo e informações, não tirando momentos para fazermos qualquer outra coisa longe da tela do celular. Então, essa ideia de se aproximar do que te ajuda e se afastar do que te atrapalha não é tão simples quanto parece, pois no dia a dia nós acabamos tendo preguiça de sairmos da nossa zona de conforto e preferimos continuar alimentando hábitos nocivos do que fazermos um esforço para mudarmos algumas coisas em nossa vida. Toda mudança que você quer viver na sua vida exige um esforço inicial. E se você tem algo em sua mente que você deseja muito, seja começar um novo estilo de vida, seja uma mudança na sua vida sentimental ou na sua vida financeira, tudo isso que você quer pode ser possível de acontecer. Mas será necessário um esforço inicial para que você se afaste de tudo aquilo que te atrapalha e se aproxime daquilo que te ajuda a alcançar o resultado que você deseja. E acredite, ao fazer isso, você se sentirá cada vez menos ansioso também, pois tudo isso que você mantém em sua vida, mesmo sabendo que é prejudicial para você, se torna uma pendência a ser resolvida e sempre te deixa com aquela sensação de que algo tem que ser solucionado, que uma atitude tem que ser tomada, de que alguma coisa não está certo. Para ter uma mente menos ansiosa, procure se ouvir mais. Ouça melhor a sua voz interior e tente decifrar o que ela quer dizer. Isso parece contraditório também, pois para a maioria de nós, o correto para não nos sentirmos mais ansiosos seria sairmos da nossa mente e conseguirmos silenciá-la. Mas muitas vezes precisamos fazer o contrário. Quando uma pessoa quer muito conversar e nunca se sente ouvida, essa vontade de falar vai se acumulando dentro dela, até que em qualquer oportunidade que ela encontre, ela vai querer falar tudo aquilo que não teve oportunidade de ter dito antes. Tanto que é muito comum vermos pessoas que se abrem totalmente com pessoas que elas acabaram de conhecer, seja na fila de um banco ou em um evento social. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Quanto mais a ignoramos, quanto mais procuramos a silenciar com distrações, mais os pensamentos vão se acumulando dentro dela, até que a nossa própria mente se torna um lugar impossível de estarmos. Precisamos nos ouvir mais, precisamos parar de colocar um vídeo, um podcast ou uma música para tocar enquanto fazemos algumas tarefas do nosso dia a dia. Tudo aquilo que evitamos pensar
não vai deixar de existir na nossa cabeça e só vai se acumular com outras coisas que vão surgindo na nossa mente. É melhor tirarmos um tempo, ouvirmos a nossa voz interior e deixarmos que as ideias saiam, os pensamentos se formem, mesmo aqueles mais angustiantes, aqueles mais perturbadores. E se for necessário, podemos escrevê-los no papel ou num bloco de notas do nosso celular. Quando algo que estava sendo evitado dentro de nós recebe a devida atenção, ele se torna menor, se torna palpável e deixa de ser um bicho de 7 cabeças, para se tornar o que de fato é, um problema que certamente tem uma solução, mesmo que a solução seja a espera e a paciência. Se você ouviu essa mensagem até aqui, eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu terei uma mente tranquila. De onde vem a sua insegurança? Uma das coisas que mais nos impedem de viver uma vida de qualidade e de termos nossa saúde mental em dia é a insegurança. Desde coisas simples como falar em público durante a apresentação de um trabalho, ou até mesmo dar uma ideia em uma reunião com a sua equipe, postar uma foto sua que você gostou muito, comprar uma roupa que você achou muito estilosa e diferente. Tudo isso pode se tornar um fardo quando você convive diariamente com a insegurança. Por causa disso, muitas vezes, nós tentamos vasculhar a nossa própria mente, pois nos perguntamos: de onde vem essa insegurança? São vários fatores que podem causar a insegurança que você sente hoje. E dependendo do nível de insegurança que você sente, eu já quero começar dizendo para você procurar uma terapia, onde você possa vasculhar a fundo os motivos de tamanha insegurança. Mas normalmente, um dos principais motivos de insegurança é a comparação. Por causa de todo o acesso que nós temos a todo tipo de conteúdo e a todo tipo de pessoa, bem na palma da nossa mão, através do celular, estamos enfrentando um fenômeno que eu chamo de frustração do lifestyle, que nada mais é do que a tristeza que sentimos quando comparamos o nosso estilo de vida com o dos outros, através das redes sociais. Olhando nos Instagrams das pessoas, e eu nem digo somente de pessoas famosas, eu falo de todos aqueles que te cercam, todo mundo parece estar se divertindo, todos parecem estar felizes, tendo dias produtivos, e a maioria das pessoas parecem saber exatamente o que estão fazendo com as suas vidas, sendo que isso, obviamente, não é verdade. Ninguém posta uma crise de ansiedade, ninguém postaria a sua pior foto e apontaria cada defeito que existe no seu rosto ou no seu corpo. Ninguém posta sobre seus defeitos de caráter e sobre o quão difícil é a convivência com ela. Ou seja, ninguém posta o seu pior. Todos postamos, todos queremos evidenciar o nosso melhor. Mas isso não significa que a nossa vida é feita somente daquilo que existe de bom. Muitas vezes sentimos insegurança em relação à nossa própria realidade, à nossa aparência e à nossa condição financeira, por pensarmos que todo mundo está bem em relação a isso tudo, menos a gente. Mas esse tipo de pensamento é causado pelo excesso do virtual e a abstinência do real, pois você começa a achar que a realidade é aquilo que você vê na tela do seu celular e não o que está ao seu redor de fato. Perceba se você tem vivido com os olhos somente na tela do seu celular.
pois isso prejudica a sua noção de realidade do mundo e a sua noção da sua própria realidade também. Outro fator que tem contribuído para a sua insegurança, além da comparação, é a forma como você pensa a respeito dos outros. Isso pode não fazer tanto sentido, mas me deixa eu explicar para você. Hoje em dia, de uma forma ou de outra, estamos nos acostumando a falar da vida dos outros e começamos a tratar a fofoca como algo rotineiro, tanto que as pessoas se juntam para fofocar da vida dos outros. E isso se torna praticamente um evento de amigos. Páginas de fofoca nas redes sociais nunca estiveram tão em alta. Só que a fofoca traz uma outra coisa consigo, que é a sentença, o julgamento. Não basta contarmos ou ouvirmos uma fofoca. Temos que formar uma opinião a respeito dessa fofoca. E temos que dar a nossa sentença. E é aqui que começa o problema. Pois vamos fazendo isso com frequência e vamos fazendo cada vez mais, até que isso se torne o nosso estilo de vida. E começamos a pensar que todos à nossa volta estão fazendo o mesmo. Se estamos falando mal de alguém com um grupo de pessoas, ao nos afastarmos desse grupo, nós vamos ficar aflitos com a ideia de que eles podem estar falando mal de nós na nossa ausência. O hábito de falar mal da vida dos outros aumenta a nossa insegurança, pois isso cria a mentalidade em nós de que, da mesma forma que julgamos as atitudes, o jeito, as roupas, a fala e a vida em geral dos outros, as pessoas fazem o mesmo tipo de julgamento com a gente. Se você parar de falar tanto dos outros, isso te dará garantia de que nunca mais falem mal de você? Não, obviamente. Porém, você não pensará tanto sobre isso e não se preocupará tanto a respeito do que pensam sobre você, pois vai gastar menos energia para julgar os outros e vai gastar mais energia para enxergar os seus pontos positivos e, com isso, trabalhar a sua autoestima. Uma coisa que atrapalha a sua autoestima e te causa muita insegurança é dar muito crédito à opinião de algumas pessoas. A verdade é que não existe possibilidade de não ligarmos para nenhuma opinião a nosso respeito. E não tem como vivermos completamente alheios ao que todos pensam sobre nós, pois sempre nos preocupamos com o que as pessoas que amamos pensam de nós, seja a nossa família ou aqueles amigos muito íntimos. Mas não podemos viver uma vida totalmente dependente da opinião de ninguém, nem mesmo dessas pessoas, pois no fim do dia, você é o protagonista da sua vida. Você é quem arca com as consequências do que você fez ou do que você deixou de fazer. A opinião das pessoas pode importar para você, mas até certo ponto, pois se a opinião dos outros te paralisa, te diminui ou te faz ficar completamente inseguro, você precisa rever a importância que você tem dado para certas opiniões. E às vezes tem que rever até mesmo a importância que você está dando para algumas pessoas. Você precisa se conhecer, precisa se entender e ter um bom relacionamento com a sua consciência, para que ninguém aponte o dedo para você e te diga o que você deve ou não fazer. Opiniões são válidas, mas críticas sem fundamento, que apenas têm o intuito de te deixarem mal, esse tipo de opinião, se é que podemos chamar assim, não são válidas e não são bem-vindas. Filtre melhor o que você tem deixado ocupar espaço em sua mente, para não sofrer tanto com a insegurança. Não existe uma fórmula mágica para resolver problemas como esse. Mas por isso,
nós continuamos a buscar respostas e a vasculhar nossa própria mente, procurando aquilo que nos atrapalha e aquilo que nos causa insegurança. Lembre-se, você é um trabalho em progresso e você está no seu caminho de autoconhecimento e aperfeiçoamento. Então não desista e continue tentando evoluir mais a cada dia. Eu sou Edivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o Minuto Reflexão de hoje.